Seja bem-vindo ao Sã Doutrina, esse é o programa da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, de toda quarta-feira, que oferece a você gratuitamente esse curso de teologia, um curso de teologia baseado nas doutrinas fundamentais da fé cristã, nas doutrinas fundamentais do cristianismo. É um prazer tê-lo conosco virtualmente e nós incentivamos sempre a tua participação, fazendo a sua pergunta, deixando o seu comentário, deixando as suas impressões. E, na medida do possível, nós vamos interagindo com você. Esse é o nosso 15º programa. Esse é o 15º Sã Doutrina nesse novo formato, nesse curso de teologia. E no programa passado, no programa 14º, nós encerramos os nossos estudos sobre a doutrina da Trindade. E hoje nós começaremos uma nova série de estudos, agora no seguinte tema: os decretos de Deus, parte 1. Então, sem mais delongas, quero apresentar para você o nosso roteiro de hoje. O programa de hoje vai considerar dois grandes tópicos a partir desse assunto, os decretos de Deus. Então, nós vamos buscar estudar juntos, primeiramente, a natureza dos decretos de Deus e depois as características do decreto divino. Então, vamos lá no o primeiro ponto do nosso programa de hoje: a natureza dos decretos divinos. Algumas considerações sobre essa natureza, né? essas características principais do que vem a ser os decretos divinos. Então, primeira consideração, nós temos que ter bastante consciência de que nós estamos, primeiramente, diante de um assunto que possui a sua complexidade. Né? Se você olhar para os nossos programas, né, pegar os nossos programas, principalmente no primeiro e no segundo, nós falamos sobre o fato de que existem alguns assuntos dentro do escopo da teologia que possuem uma simplicidade maior, né, e alguns outros assuntos que possuem uma complexidade maior. E nós temos que estudar ambos os assuntos a partir das Escrituras, buscando ser fiel ao que a Bíblia fala, né? E falar onde ela fala e calar onde ela se cala. Um desafio para mim e para você, para todos nós, é que muitas vezes, ou algumas vezes, não sei, né? Pode variar de pessoa para pessoa, nós vamos querer, infelizmente, ir além do que a Bíblia fala. Esse é um dos assuntos, né? Todas as vezes que nós nos debruçamos sobre esse tema, sobre esse assunto dos decretos de Deus, uma tentação que ocorre comigo e com você, e é bom que nós tenhamos consciência disso, uma tentação que pode ocorrer conosco é de querermos ir além daquilo que a Bíblia fala sobre esse tema. E todas as vezes que você e eu, que nós quisermos ou ficar aquém, ou ir além do que a Bíblia fala, nós vamos cometer equívocos naquilo que nós falarmos, naquilo que nós pensarmos sobre esse ou qualquer outro assunto. Então, tenhamos consciência disso. É uma realidade, né? Existe uma tentação de nós ficarmos ou aquém. Nesse assunto, eu creio que especialmente, né, existe uma tentação de nós irmos além do que a Bíblia revela sobre esse assunto. Né? Então, primeira consideração que eu quero fazer com você, e quero lembrar, obviamente para mim mesmo, é que nós estamos diante de um tema que possui uma complexidade considerável. A Bíblia, com certeza, ela ensina, ela fala sobre os decretos divinos, ou seja, o fato de que Deus, o Deus eterno, o Deus que criou o tempo, que criou o universo, mas que é maior do que o tempo, maior do que o universo, o Deus que é onipotente, onipresente, onisciente, um Deus que é em parte compreensível e em parte incompreensível. Deus é compreensível na medida que ele se revela, né? E ele se revela nas Escrituras Sagradas de modo especial. Nós vimos isso em 2 ou 3 aulas, nas nossas aulas introdutórias, né? Então esse Deus soberano, eterno, excelso, né? Que é o nosso Criador, nós somos criatura. Esse Deus, ele é um Deus que é soberano. Ele decretou a existência da realidade. Ele decretou a dinâmica da existência da realidade. Ele decretou realidades que dizem respeito tanto à criação, quanto à manutenção da criação, à providência, né? E também decretou
realidades que dizem respeito à redenção. E quando nós falamos isso ofende, né, ofende, entre aspas, ou sem aspas, né, a nossa pretensa liberdade e a nossa pretensa autonomia. Um dos efeitos do pecado na vida do ser humano é essa ilusão de que nós somos autônomos, né? De que às vezes nós temos inclusive mais poder do que Deus. Esse é um assunto que humilha, né, o ser humano. Esse é um assunto que deixa o ser humano no seu devido... Esse é um dos, né, assuntos que deixa o ser humano no seu devido lugar. E essa é a primeira consideração que eu quero fazer com vocês. Estamos diante de um tema de uma complexidade razoável, considerável, né, que em parte é compreensível, em parte não é compreensível. A Bíblia, ela fala, ela ensina claramente sobre os decretos divinos, mas ela não explica em detalhes e nós não compreendemos todos os aspectos relacionados ao decreto divino, ou aos decretos divinos. E nós vamos ver essas duas possibilidades de nos referirmos a esse ensino, ou no plural ou no singular. Isso deve despertar, então, em nós o quê? Essa certeza de que estamos diante de um assunto complexo e que nós entendemos em parte, em outra parte nós não entendemos. O que isso deve despertar em nós? Várias atitudes, eu quero separar aqui 3. Primeiro, reverência, né? Nós estamos diante de um assunto extremamente sério, todos os assuntos obviamente são sérios, mas esse tem algumas características próprias, né? Onde tem alguns perigos que nós podemos correr. Então, primeiro, reverência em relação a Deus, reverência em relação à sua palavra. A prudência, sejamos prudentes, né? Prudentes em nossos pensamentos, nas nossas afirmações, inclusive prudentes antes de elaborar os nossos pensamentos, né? Vamos devagar, vamos passo a passo. E, por fim, submissão às Escrituras. Submissão às Escrituras. Falar, como eu disse no início, falar onde elas falam, nos calar onde elas se calam, né? E às vezes quando você tentar juntar as peças, você pode até montar o seu quebra-cabeça lógico, mas nem sempre ele vai ser bíblico, né? Como eu disse em alguns outros vídeos. Uma segunda consideração, o decreto de Deus, ele é o seu plano ou propósito eterno, no qual ele pré-ordenou todas as coisas que acontecem. Basicamente, né, se você estava esperando uma consideração que se aproximasse de uma definição do que vem a ser decreto, além daquela que nós arriscamos no início, o decreto de Deus é o quê? É o seu plano, ou então o seu propósito eterno, né, nasce na eternidade, no qual ele pré-ordena todas as coisas que acontecem. E aqui a gente tem que fazer um parênteses aqui, uma consideração. Nós vamos desenvolver esse tema um pouco mais à frente, mas antes que de repente surjam algumas outras dúvidas, né? Algumas dúvidas a gente não consegue segurar, outras a gente consegue solucionar agora, né? Isso não tem nada a ver com fatalismo, né? Isso não tem absolutamente nada a ver com fatalismo. No fatalismo, os eventos são definidos por um destino impessoal. Sempre quando a gente fala em fatalismo, né, se a gente está pensando corretamente, nós estamos pensando, né, numa predeterminação que é regida por uma entidade impessoal que nós chamamos de destino. E isso não tem nada a ver com o que a gente está falando aqui agora, tá? Quando a gente fala de decreto de Deus, nós estamos falando de algo da realidade de tudo que foi pré-ordenado desde a eternidade por um ser pessoal, santo, bondoso, justo e perfeito, além de outros atributos. Inclusive nós temos uma aula específica sobre os atributos de Deus. Ok? Terceira consideração, quando nós falamos, né, da natureza dos decretos divinos, nós estamos também considerando que Deus controla todas as coisas e que ele tem um plano definido com o qual ele opera na criação, ele opera na providência e ele opera na redenção. Então, quando a gente pensa, né,
nesse tema dos decretos de Deus, nós estamos pensando, nós estamos refletindo sobre a realidade de que Deus é soberano e Ele pré-ordena toda a realidade concernente à criação, à providência e também à redenção. Mas outra consideração inicial sobre esse tema, né? Vamos aos poucos aí construindo o nosso entendimento sobre esse tema. O plano de redenção, ele inclui muitas particularidades. E aí quando você considera que o plano de redenção, que tem várias particularidades, você pode chamar, né, os decretos usar a palavra decreto no plural. E é por isso que as pessoas falam decretos divinos. Então, normalmente, quando eu utilizo, essa aqui é só uma questão de nomenclatura, tá? É só uma questão, não é só uma curiosidade, mas é só para a gente entender por que às vezes usa-se decreto divino e por que às vezes decretos divinos. Porque às vezes no singular e às vezes no plural. Quando o teólogo, o escritor, o professor, enfim, está utilizando no singular decreto divino, ele está fazendo referência a todo o escopo, ao campo inteiro do decreto de Deus, tá? Considerando sendo uma realidade só, formada por várias partes. Mas no caso ele quer fazer referência ao todo, então ele utiliza o decreto no singular. Agora, como esse decreto, que diz respeito às obras da criação, né, a realidade da manutenção da criação, que é a providência e também a redenção, e cada uma dessas realidades ela tem várias particularidades, e quando ele quer fazer referência a essas partes, ele utiliza no plural, decretos divinos, tá? Então é só para que você às vezes está lendo um livro e de repente topa lá com o termo no plural e às vezes no singular. Aí às vezes você pode achar que tratam-se de realidades diferentes. Não, é a mesma realidade, né, da escolha, da decisão divina, desde a eternidade, de pré-ordenar toda a realidade, todos os aspectos da realidade. Então, se você faz referência ao todo, utiliza-se no singular, decreto divino. Se você faz referência com as partes, então, decretos divinos, ok? Mais uma consideração. O decreto abrange todas as obras de Deus, como eu disse, na criação, na redenção, e inclui também, esse é o ponto diferencial aqui, e inclui também as ações dos seres morais livres, do homem, que é um ser moral que possui liberdade. Mais à frente nós vamos fazer diferenciação entre o que vem a ser propor uma definição de liberdade, né? Falar sobre os vários aspectos presentes nesse termo liberdade, e também fazer uma diferenciação entre liberdade e livre-arbítrio, né? Que nós acreditamos que existe normalmente uma confusão aí, né? E nós esperamos não resolver, obviamente, todos os problemas, mas apresentar algumas definições que, na nossa opinião, elas podem ajudar a compreender melhor essas questões. Obviamente, a gente não vai inventar nada, né? Tudo que a gente vai pegar já tem na história, mas nós vamos identificar algumas confusões que algumas pessoas fazem, que às vezes nós podemos fazer sobre esses termos, liberdade, livre-arbítrio, né? Então, voltando à nossa questão, quando nós falamos sobre decreto, o decreto de Deus abrange toda a realidade, criação, manutenção da criação, a redenção, e também as ações. O decreto de Deus, obviamente, ele abrange as ações dos seres humanos, as ações dos seres morais livres, sem excluir aquelas ações que são pecaminosas. Ou seja, Deus, ele é soberano sobre todos os aspectos da realidade, obviamente da natureza, obviamente de todas as obras, obviamente daqueles que são, né, daquele que é a coroa da criação, o homem, a humanidade, né, tanto na sua obediência quanto na sua desobediência. Deus é soberano sobre todas essas questões e mais, o decreto de Deus abrange as ações obedientes e desobedientes do ser humano. E a última consideração, preste atenção, embora a entrada do pecado no mundo, que possui, né, todas as suas manifestações, tanto na vida dos anjos quanto na vida dos homens,
essa desobediência fosse tida como certa, ou seja, o decreto de Deus abrange tanto a realidade angelical, a realidade humana, na obediência e na desobediência, e isso estava certo dentro do decreto de Deus, ou seja, dentro dos decretos de Deus, ou do decreto de Deus, aconteceria a desobediência. Detalhe, isso não quer dizer que o próprio Deus resolveu efetuá-las. O decreto de Deus, então, com referência ao pecado, é um decreto permissivo. Obviamente que você vai encontrar teólogos que vão concordar com isso daqui, né? E outros que vão, de repente, afirmar que Deus não só permitiu, mas como decretou o mal. Mas a gente vai deixar essa questão um pouco mais à frente. Aqui nessa última consideração que nós fazemos sobre essas considerações gerais aqui, né, sobre a natureza dos decretos divinos, nós vamos afirmar exatamente isso. Né, embora a entrada do pecado no mundo, tanto no mundo angelical quanto no mundo, né, humano, vamos dizer assim, ela fosse tida como certa, isso não quer dizer que o próprio Deus efetuou esse ato. Então nós partimos do princípio que o decreto de Deus com referência ao pecado, ele é um decreto permissivo. Né? Deus permitiu a existência, na entrada do pecado na realidade. Então essas são algumas considerações gerais sobre a natureza do decreto ou dos decretos divinos. Passemos então à próxima parte, que são as características do decreto divino. Quais são as características do decreto de Deus? Em primeiro lugar, é um decreto que está fundamentado ou fundado na sabedoria divina. Esse é um ponto muito importante, né, que pode nos ajudar a evitar alguns equívocos mais à frente. Né? Lembre-se disso, eu tenho que me lembrar disso, lembrar você e você tem que me lembrar, a gente tem que lembrar uns aos outros. A decisão de Deus de decretar desde a eternidade, de pré-ordenar desde a eternidade tudo o que aconteceria, e isso não é fatalismo, né? Ela é baseada em quê? Em primeiro lugar, é a primeira característica do decreto divino. A pré-ordenação de Deus desde a eternidade de toda a realidade, ela está fundamentada na sabedoria de Deus. Deus é perfeitamente sábio, né? Nós tivemos lá alguns programas sobre os atributos de Deus, e um dos atributos, né, é a sua perfeita sabedoria. A sua sabedoria é perfeita e infinita. Sabedoria de Deus que não conhece limites. Sabedoria de Deus que está vinculada, obviamente, ao atributo da sua santidade. Ou seja, tudo que Deus faz leva àquilo que Ele é. E Deus é santo. Tudo que Deus faz é santo. Tudo que Deus faz é perfeito. Tudo que Deus faz é soberano. Independente se você concorda, se eu concordo com isso ou não. Né? Então, nós também fazemos, quando nós fazemos as coisas, nós levamos aquilo que nós somos. Com um detalhe que a gente tem que lembrar, nós não somos perfeitos, nós não somos santos no sentido de impecáveis, né? Na verdade, nós somos imperfeitos, então nossas decisões são imperfeitas, nós somos seres quebrados, né? Seres caídos. Pela graça de Deus, estamos sendo restaurados, né? Já somos, estamos sendo e seremos restaurados, né? Mas nós ainda erramos. Com Deus isso é impossível de acontecer. Tudo que Deus faz é perfeito. Então, quando Deus decreta na eternidade a realidade, esse decreto é feito observando a sua santidade, sua perfeição, a sua perfeita e infinita sabedoria, a sabedoria divina. E aqui eu quero ler com você o primeiro texto, né? São 11 versículos, e que essa sabedoria divina, ela pode ser notada em várias partes desse texto. Efésios capítulo 1, versículo 1 até o 11. Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, os 11 primeiros versículos, lá nós lemos assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado em toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, né? Aqui está falando da escolha, Deus é que escolheu. Em quem? Em Cristo Jesus, nele. Quando que foi essa escolha?
antes da fundação do mundo, para sermos, aqui a finalidade, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito, o bom prazer de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, preste atenção, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Então aqui tem muita informação, aqui é um dos textos utilizados para falar sobre a adoção, sobre eleição, sobre predestinação, sobre o fato de que a salvação do ser humano ela está garantida, alicerçada, fundada, fundamentada, baseada somente na graça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. Uma doutrina que é inegociável para aquelas igrejas que realmente são cristãs. Mas no finalzinho eu quero separar essas expressões utilizadas. Predestinado segundo o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Ou seja, a escolha de Deus daqueles que seriam salvos, e não tem mérito nenhum naqueles que são salvos, e nós não sabemos esses que são salvos, Deus é que sabe. Obviamente você, isso a gente vai falar mais à frente, mas você tem condições de saber quais são as marcas de um cristão, o arrependimento, a continuação do arrependimento, a fé em Cristo, e você continuar crendo em Cristo, mas essa escolha foi feita por Deus. Deus é que pré-ordenou, que pré-destinou, que elegeu os seus em Cristo antes da fundação do mundo. Uma consideração antes de passarmos para a próxima característica. Nós estamos vendo as características do decreto divino. A primeira característica é que esse decreto está fundado na sabedoria divina. Então, embora haja no decreto muitas coisas que nós não entendemos, e isso é uma verdade, nós não entendemos todos os aspectos envolvidos no decreto. Eu não entendo, você não entende, se juntar ao conhecimento de toda a humanidade, não dá conta de entender todos os aspectos que estão envoltos aí na escolha divina. Mas tem uma coisa, na verdade tem várias, mas pelo menos uma você pode ter certeza. É certo que Deus elaborou o seu plano com sabedoria. E você pode descansar tranquilamente. O decreto de Deus concernente à salvação do seu povo foi feito levando em conta quem Ele é. E Deus, entre outros atributos, todos eles perfeitos e santos, Ele fez essa escolha com sabedoria. Não tenha dúvida disso. A Bíblia deixa isso bem claro. Nesse texto e em vários outros textos. Ok? Então, a primeira característica é um decreto que está fundado na sabedoria divina. Uma segunda característica é um decreto que é eterno. Aqui eu quero fazer duas considerações sobre o fato de que esse decreto é eterno. Primeiro, e são bem simples. Por que o decreto é eterno? Em primeiro lugar, bem simples. O decreto é eterno porque ele foi estabelecido antes do princípio do tempo pelo próprio Deus. Antes de existir essa realidade temporal, onde nós temos essas categorias de passado, presente e futuro, Deus já havia decretado. O próprio Deus havia decretado. O Deus Trino, o Deus Triuno. Embora os efeitos desse decreto eles sejam experimentados e sentidos e passíveis de observação na história e no tempo, eles foram feitos na eternidade. O decreto foi estabelecido antes do tempo. Então existe essa questão temporal e o decreto também é eterno
além dessa questão de ter sido feito na eternidade, ter sido estabelecido na eternidade, ele é eterno também porque ele é oriundo de um Deus que é eterno. Ele foi elaborado por um Deus que é eterno, que criou o tempo, mas não está preso ao tempo. Então nós temos duas características, né, do decreto divino. Ele é um decreto que está fundamentado na sabedoria divina, ele é um decreto que é eterno. Terceiro lugar, é um decreto que é eficaz. É um decreto que é eficaz. Você tem dúvidas disso? Essa é uma pergunta que eu faço para você, e você medite aí e responda, tendo a Bíblia como seu referencial para o raciocínio, para a meditação. Seria possível Deus decretar algo e falhar? Se você for bíblico, você sabe que a única resposta certa é não. Porque o decreto de Deus, primeiro, é feito a partir da sua sabedoria, é um decreto que foi feito no tempo, foi feito na eternidade, né? Não é perecível ao tempo, né? Deixa eu me corrigir aqui. E em terceiro lugar, é um decreto eficaz, porque é impossível que algum propósito de Deus se frustre. E aqui então, a primeira consideração, depois nós vamos ler 3 textos juntos, tá? A consideração óbvia aqui é que o plano de Deus certamente acontecerá, ele ocorrerá, e nada, absolutamente nada, pode alterar o propósito de Deus. Se Deus definiu isso, isso vai acontecer. Se Deus definiu aquilo, aquilo irá acontecer. E não existe nada, absolutamente nenhuma realidade que pode impedir os planos de Deus. Salmo 33:11, primeiro texto que nós vamos ler sobre essa eficácia do decreto divino. Salmo 33:11 está escrito assim: o conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. Segundo texto, Provérbios 19:21, muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. Então, tanto no Salmo 33:11 quanto em Provérbios 19:21, falam do fato de que o conselho do Senhor, né, os propósitos, ou melhor, o desígnio do Senhor, eles durarão para sempre, eles perdurarão por todas as gerações, eles permanecerão por toda a eternidade. E o último texto, Isaías 46:9 e 10, que é também um outro texto que fala sobre a mesma realidade, né, da eficácia dos propósitos de Deus, dos desígnios de Deus. Vamos lá, lá está escrito assim: lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Talvez dos 3 textos, o de Isaías 46:9 e 10 seja o mais evidente e claro, né, explícito nessa eficácia dos decretos de Deus. Não existe possibilidade da vontade de Deus ser frustrada. Quarta característica dos decretos de Deus: os decretos de Deus são imutáveis, ou falando no plural, o decreto de Deus é imutável, né? Eu e você, nós fazemos planos e às vezes nós mudamos os nossos planos, por diversos motivos. Quero lembrar que pelo menos de 2. Eu, às vezes, você, provavelmente, quando você faz algum plano e muda, provavelmente você muda porque no meio do caminho, ou às vezes até no começo, você vê que o plano estava errado, aí você tem que refazer, ou então você vê até que o plano está correto, só que você não tem condições de executá-lo. Então você muda o plano, você coloca um plano que seja mais exequível, né, que você consiga fazer. Com Deus, essas realidades são impossíveis de ocorrerem. Tá? Por quê? Porque o plano de Deus é imutável, ele é perfeito, ele é santo. Deus não muda o seu plano, né? Porque ele tem os atributos dele que sustentam a sua perfeição, né? Eu separei 4 aqui, né? Perfeição, santidade, fidelidade e o aspecto de que ele é verdadeiro, a verdade de que ele é verdadeiro. 3 textos que falam sobre a imutabilidade do decreto divino. Primeiro texto, Jó 23, 13 e 14, Jó 23, 13 e 14. Mas, se ele resolveu alguma coisa, quem o pode dissuadir?
O que ele deseja, isso fará, pois ele cumprirá o que está ordenado a meu respeito, e muitas coisas como estas ainda tem consigo. Né? Certeza, né, de que o plano de Deus vai até o fim. Lucas 22, 22, lá está escrito assim: porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado, mas ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Né? Então, Deus já tinha determinado que Jesus Cristo viria ao mundo para morrer pelo seu povo. E nesse versículo aqui, nesse único versículo aqui, nós temos tanto a soberania de Deus quanto a responsabilidade do homem. Nesse único versículo aqui, nós temos uma realidade que provoca muita confusão. Na verdade, não é essa realidade que provoca confusão. É a nossa falta de compreensão, os nossos limites, o nosso pecado, que provoca essa confusão para compreender a realidade que está aqui. Né? Olha só o que está escrito em Lucas 22, o que a gente acabou de ler, Lucas 22, 22. Porque o Filho do Homem, aqui é obviamente Jesus Cristo, né? Na verdade vai segundo está determinado. Porque foi determinado que ele viria ao mundo para morrer pelo seu povo. Mas olha só, ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Ou seja, alguém, no caso aqui, né, Judas, traiu o Senhor Jesus Cristo. Ele foi responsável pela traição. E quando nós falamos dos decretos divinos, nós estamos falando de que essas realidades aqui estão englobadas no decreto divino. Próximo texto, que também fala um pouco dessa realidade, Atos 2, 22 e 23. Atos 2, 22 e 23. Lá está escrito assim: varões israelitas, aqui é o discurso de Pedro, né? Varões israelitas, atendei a essas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Vós o matastes, crucificando por mãos de iníquos. Novamente, principalmente no final, nós temos a realidade da soberania de Deus e da responsabilidade humana. O decreto de Deus diz respeito a todas as coisas que acontecem. Aqui nós estamos falando da realidade da redenção especificamente. E perceba o que está escrito no final. Jesus Cristo foi entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Agora olha só. Vós o matastes, né, está falando especificamente com os judeus, vós o matastes, crucificando por mãos de iníquos. Ao mesmo tempo, responsabilidade humana e soberania divina. E nós estamos vendo nessa quarta característica aqui do decreto de Deus, que é a imutabilidade. Só mais uma consideração antes de irmos para a próxima característica. Preste atenção nisso. Deus ordena os meios e Deus ordena os fins dos acontecimentos humanos. Mas, de tal forma que a responsabilidade e a liberdade humana não são violadas. Esse é um princípio que os reformados acreditam e nós não abrimos mão porque cremos que a Bíblia ensina dessa forma. Né? Dessa forma. Quero repetir para você, né, bem devagar aí para a gente digerir, né, que como eu disse no início, nós estamos diante de algumas realidades que não são tão simples assim e em parte não são compreendidas nos seus detalhes pela nossa mente que é finita, pela nossa mente que ainda tem influência do pecado, né? E são realidades que estão além, né? Parte dessas realidades elas estão além da nossa compreensão. Deus ordena. Nós estamos entendendo, né, nós estamos estudando o grande tema dos decretos de Deus, ou do decreto de Deus. O fato de que Deus, lá na eternidade, ele já pré-ordenou a realidade. Ok? E aí alguém pode ouvir isso e falar, você está ensinando então fatalismo? Não, isso não tem absolutamente nada a ver com fatalismo, porque fatalismo ocorre quando a realidade, né, hipoteticamente, quando a realidade ela é coordenada
por uma entidade impessoal que nós chamamos de destino. Aí seria fatalismo. Não estamos falando disso. Nós cremos que Deus é soberano sobre absolutamente tudo. E Ele não perde o controle sobre absolutamente nada. E falando de uma perspectiva cristã, especificamente pastoral em relação ao povo de Deus, realmente, todas as coisas, boas ou ruins, enfim, que nós compreendemos ou não compreendemos, mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que fazem parte do povo de Deus, daqueles que amam a Deus, daqueles que temem a Deus. Todas as coisas, porque Deus, a gente não conhece o final da história, Deus fez o final da história. Ele não só conhece, como Ele é soberano sobre toda a história. Então, fechando esse parênteses e voltando, nós acreditamos que Deus ordena os meios e os fins dos acontecimentos humanos. Mas, e aí tem que ter esse mas sim, e nós vimos nesses dois últimos textos aqui, mas de tal forma que a responsabilidade humana e a liberdade humana não são violadas. Os judeus, quando mataram a Cristo, eles não eram robozinhos, eles quiseram matar a Cristo. Eles foram responsáveis humanos pela morte de Cristo. E Deus, totalmente soberano sobre tudo aquilo que estava acontecendo. E o decreto de Deus diz respeito a essas realidades. Quinta característica do decreto divino. É um decreto que é incondicional. Preste atenção nisso, é incondicional. O decreto ele não depende, em nenhuma das suas particularidades, de qualquer coisa que lhe seja exterior, mas tão somente depende de Deus. Não depende, por exemplo, das ações livres das criaturas morais e racionais de Deus, ou seja, esse é um termo, né, que o Luiz Berkoff utiliza, né? Não depende das ações livres das criaturas morais e racionais de Deus. Estou falando de mim e de você, dos seres humanos, do homem. Tá? E não depende também da desobediência ou da obediência, não depende da fé previstas no homem. O decreto de Deus, Deus não fica, Deus não é subserviente à minha ou à sua decisão. Deus não é subserviente, Deus não faz as coisas porque Ele prevê fé. Na verdade, preste atenção, isso nós vamos ver um pouco mais à frente, quando nós estivermos, Deus permitindo, nos estudos de soteriologia, como ocorre a salvação do gênero humano que estava morto, não doente, mas morto nos seus delitos e pecados. Alguns dizem que Deus prevê fé e aí escolhe. Isso, do ponto de vista bíblico e lógico, não faz absolutamente nenhum sentido. Se o homem está morto, ele não pode ter fé. Quem coloca fé na pessoa é o próprio Deus. Então Deus não escolhe porque prevê fé. Deus escolhe porque Ele escolhe. Deus escolhe por um motivo que existe nele, não no ser humano. Até porque a escolha, o X da questão está naquele que escolhe. E quem acredita que a escolha está baseada na presciência de uma fé prevista, então o X da questão não está em Deus, mas naquele que está escolhido. E aí tem que se explicar também como que alguém que estava morto nos seus delitos e pecados pode acreditar por si mesmo, enfim, né? Mas o decreto de Deus não depende de nenhuma dessas particularidades. Fé prevista, obediência, desobediência, liberdade, absolutamente. O decreto de Deus depende somente de Deus. Deus não só determinou o que vai acontecer, mas também em que condições o que irá acontecer, acontecerá. Tá? Eu quero ler dois textos com você. Efésios 2, 8. Efésios, capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos, olha só, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E 1 de Pedro, capítulo 1, 1 e 2. 1 de Pedro 1, 1 e 2. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros na dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai,
em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. E aqui, né, obviamente que o termo presciência está aqui, e se está na Bíblia, não tem discussão, né? A presciência, esse conhecimento antecipado que Deus tem de tudo que existe. Por quê? Porque Ele faz as coisas que existem. Por que Deus conhece as coisas que vão acontecer? Porque Ele faz as coisas que vão acontecer. Porque Ele pré-ordenou toda a realidade. Aí a gente tem que colocar algumas vírgulas. Vírgula, sem violar a responsabilidade do ser humano. Vírgula, sem violar a liberdade do ser humano. E todo esse processo a gente consegue entender em partes, em parte a gente não consegue compreender, né? Mas existe presciência? Claro que existe. Deus conhece tudo antecipadamente, porque Ele faz tudo antecipadamente. E também em alguns textos, o termo presciência, né, a questão do conhecimento não é só saber, né? Às vezes quando fala que Deus conhece o seu povo, não é só conhecer o seu povo em termos cognitivos. Ele ama salvífica e redentivamente o seu povo. Então, e esse amor é redentivo. Deus conhece antecipadamente o seu povo. Claro, ele salva o seu povo, né? Ele não salva baseado no seu conhecimento, ele salva o seu povo. Mas isso nós vamos ver um pouco mais à frente. E mais uma característica é que o decreto de Deus é todo abrangente. Ele diz respeito a várias realidades, a vários aspectos. Os decretos de Deus incluem vários elementos. Primeiro elemento que o decreto de Deus inclui. O decreto de Deus, por ser todo abrangente, ele inclui as boas obras do homem. Efésios 2:10. Efésios 2:10. Lá está escrito assim: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então o decreto de Deus, por ser todo abrangente, ele inclui as boas obras dos seres humanos, né? Inclusive aqui, pois somos feitura dele, né? A palavrinha no grego é poema, né? O poema, o ser humano, o povo de Deus é o grande poema de Deus. O decreto de Deus também, ele inclui as ações ímpias dos seres humanos. Atos 4, 26 e 28. Atos 4, 26 e 28. Lá está escrito assim: levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Ou seja, quando as más obras dos homens, né, Herodes, Pôncio Pilatos, gentios, gente de Israel, quando esses homens faziam más obras, Deus não deixou de ser soberano. Mas isso estava ou não incluso dentro do decreto de Deus? Segundo o texto, obviamente que estava. Eu consigo entender todas essas questões? Você consegue? Provavelmente não. Mas o nosso objetivo, pela misericórdia e graça de Deus, é sermos fiéis ao dado escriturístico. E o texto não dá margem de dúvidas sobre essa questão. A obediência dos seres humanos está incluída nos seus decretos. A desobediência dos seres humanos está incluída nos seus decretos. Mas os acontecimentos contingentes, né? A gente não utiliza essa palavra no dia a dia, né? Seres contingentes, acontecimentos contingentes. No popular, um acontecimento contingente é um acontecimento casual, acidental. Aconteceu, você não sabe por quê. Aí se atribuiu ao acaso ou ao destino. Esse é um acontecimento contingente. Tentando entender esse termo de uma perspectiva mais cristã, acontecimentos contingentes são aqueles que não têm explicação da sua causa em si mesmo. A explicação da causa de um acontecimento contingente está fora do acontecimento, vem de Deus. E Deus é soberano, preste atenção, e esses acontecimentos que às vezes eu e você nós falamos que aconteceram, né, a esmo, ao acaso, eles, primeiro, não aconteceram, não existe acaso num universo governado por um Deus soberano. Guarde isso.
né? Não existe acaso num universo governado por um Deus soberano. Pode ser que algo aconteça e você não saiba. Tem muita coisa que acontece e eu não sei. Mas não diga que foi o acaso, porque não existe acaso dentro do universo governado por um Deus soberano. Deus governa e esses acontecimentos contingentes, acontecimentos que não têm a causa da sua explicação neles mesmos, né, mas em Deus, eles obviamente estão dentro desse corpo, dentro do escopo, dentro do bojo dos decretos de Deus, né? Leia comigo, por favor, Gênesis 45:8. Gênesis 45:8. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, né, o episódio de José, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó, o senhor de toda a casa, e como governador em toda a terra do Egito. Será que José, enquanto estava, né, acontecendo tudo aquilo, ele estava entendendo, né? Provavelmente não, né? Os familiares dele, quando ficam sabendo, eles estavam entendendo. Talvez eles considerassem um acontecimento contingente, né? Mas não, né? É um acontecimento que a gente não sabe exatamente por que acontece, em alguns aspectos sim, mas acontecimentos que no final das contas a gente sabe. Deus é soberano sobre tudo e estava dentro do decreto de Deus. Gênesis 50:20, ainda sobre essa realidade, né, de José. Olha só, você conhece bastante esse texto aqui. Gênesis 50:20. Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. O decreto, ou os decretos de Deus, eles dizem respeito, por serem todo abrangente, né? Eles dizem respeito também àqueles acontecimentos que a gente não entende e que a gente chama de acontecimentos contingentes. A abrangência dos decretos de Deus também diz respeito aos meios e aos fins das coisas que acontecem. 2 textos, na verdade 3 textos. Primeiro, 2 Tessalonicenses 2:13. 2 Tessalonicenses 2:13. A abrangência dos decretos dizem respeito a essa questão aí dos meios e dos fins das coisas. Lá está escrito assim: entretanto devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque vos escolheu desde o princípio para a salvação pela santificação do Espírito e fé na verdade. Ou seja, a salvação, ela tem, né, a causa, ela tem os meios, ela tem os fins. E nesse texto aqui, né, a causa é a escolha de Deus. Salvação, quando é verdadeira, só pode vir de Deus, não vem do homem. O homem está morto, o homem está perdido, não pode vir do homem. E então, vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação no Espírito. Depois que você é salvo, você passa por esse processo de santificação. E o contexto onde uma pessoa é salva é quando ela crê na verdade. Fé na verdade, a fé vem pela pregação da palavra de Deus. Então, o decreto de Deus diz respeito não só aos acontecimentos contingentes. O decreto de Deus diz respeito também aos meios e aos fins das coisas que acontecem. Outro texto, Jó 14:5. Jó 14:5. Esse aqui fala da duração da vida humana. Duração da vida humana, que também está relacionado aos decretos de Deus. Visto que os seus dias estão contados, contigo está o número dos seus meses. Tu, ao homem, puseste limites, além dos quais não passará. Ou seja, uma pessoa vai morrer no dia que ela tiver que morrer, embora a gente não compreenda todas essas questões. Mas o decreto, ou os decretos de Deus, dizem respeito a vários elementos, um deles, ao dia em que nós partiremos dessa vida. E mais um texto que fala sobre isso é o Salmo 39:4. Salmo 39:4. Dá-me a conhecer, Senhor, o meu fim, e qual a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. O salmista, guiado pelo Espírito Santo, né, ele fala essas palavras aqui. Ele tinha certeza de que Deus é que sabe o dia e a hora. O dia e a hora. E por fim, né, o último aspecto dessa abrangência dos decretos de Deus é o lugar da habitação. Deus é que sabe todos os aspectos, inclusive o lugar, o aspecto geográfico da habitação. Atos 17, 25 e 26. Atos 17, 25 e 26.
nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Ou seja, Deus governa sobre tudo, Ele é soberano sobre tudo, os seus decretos que foram enunciados e definidos lá na eternidade, eles dizem respeito a todos os aspectos da realidade. E aí o último aspecto, a última característica desses decretos, é com referência ao pecado. Como entender, E a gente não entende tudo, você pode ter certeza disso. Mas como entender, então, a soberania de Deus e a existência do pecado, a soberania de Deus, a existência dos decretos divinos e a existência do pecado? Então, com referência ao pecado, os decretos, o decreto ele é permissivo, em termos de permissão. Deus permitiu a existência do pecado. Tá? Então, algumas considerações que nós fazemos aqui, nos aproximando do final do nosso programa de hoje. Em primeiro lugar, o decreto de Deus, com referência ao pecado, é normalmente chamado de decreto permissivo. Obviamente que você vai ver, inclusive na tradição reformada, alguns que vão afirmar que Deus decretou o mal, outros que vão falar que Deus permitiu o mal. Ambos falam sobre uma mesma realidade, mas com linguagem diferente e com considerações de entendimento diferentes também. Não vamos entrar todas agora, porque essa é a primeira parte desse assunto. Mais à frente nós vamos buscar caminhar um pouco mais à frente. Mas nós vamos partir da perspectiva de que o decreto de Deus ele é normalmente chamado, em relação ao pecado, de decreto permissivo. Isso torna, preste atenção, o ato pecaminoso futuro absolutamente certo. Ou seja, Deus sabia que o homem pecaria. Obviamente. Não tenha dúvidas disso. Deus sabia. A não ser que você creia que Deus foi pego de surpresa quando Adão caiu. Isso você pode, se você crê assim, eu lamento, não está correto. Esse é um equívoco. Porque a Bíblia não dá nenhuma base para se pensar dessa forma. Deus não é pego de surpresa. Você pode até falar, mas eu não entendo. Ok, a gente não entende muitas coisas, mas vamos trabalhar com aquilo que a Bíblia nos revela. Deus não foi pego de surpresa porque ele não pode ser pego de surpresa. Então, o ato do pecado, ele iria acontecer. Mas, e aqui tem um mas, uma vírgula aqui, preste atenção. Mas não significa que Deus, por seu próprio ato, fez o pecado. Deus não é o autor do pecado. E aí quando se você já leu alguns livros sobre isso, você sabe que tem alguns assuntos que a gente, como eu disse no início, você vai ter uma certa parte e depois a gente não consegue ir tanto. Então a existência de um Deus soberano e bom e a existência do mal, como explicar? A gente vai tentar trazer um pouquinho dessa discussão um pouco mais à frente e não existe resolução sobre isso. Não existe um fechamento de todos os detalhes. Por quê? Porque a Bíblia não revela todos os detalhes. Mas você não pode negociar aquilo que a Bíblia revela. Deus é soberano, Deus é justo, Deus é bom, Deus é perfeito. Ele é soberano quando o mal entrou no mundo, quando o pecado entrou no mundo. E o decreto de Deus tem a ver com toda essa realidade. Toda essa realidade, inclusive a realidade do pecado, ela está pressuposta no decreto de Deus. E aqui nós vamos partir do princípio que, em termos de permissão, Deus permitiu a existência do pecado. Uma segunda consideração, a ideia, então, nesse caso, é que Deus decretou não impedir o ato pecaminoso da escolha humana em pecar. Deus decidiu, Deus decretou. Adão, e aqui adiantando um ponto, Adão era o único ser que foi criado em estado de perfeição, mas que por uma escolha errada poderia decair desse estado. Então aqui adiantando um outro ponto. O que é livre-arbítrio? Livre-arbítrio não é liberdade. Preste atenção na expressão. Livre-arbítrio. O que é arbítrio? Arbítrio é volição, ou então numa palavra mais simples, arbítrio é escolha. Então a expressão livre-arbítrio significa livre escolha. A questão é,
Você, eu, nós temos livre escolha? As escolhas que nós fazemos livre de quem nós somos? Impossível. Todas as escolhas que eu só faço preso a quem eu sou. Todas as escolhas que eu faço levam a quem eu sou. E basicamente no livre-arbítrio é uma definição mais simples, é a seguinte: livre-arbítrio é a capacidade de fazer escolhas contra a sua natureza. Preste atenção nisso. Livre-arbítrio é a capacidade de fazer uma escolha contra a sua natureza. Você consegue fazer alguma escolha contra a sua natureza? Impossível. O único ser que foi criado com esse livre-arbítrio, ou seja, a capacidade de fazer uma escolha contra a sua natureza, era Adão. Adão tinha uma natureza perfeita, mas poderia fazer uma escolha contra a sua natureza, tanto é que ele fez. Ele tinha uma natureza santa, perfeita, e poderia cair dessa condição. E ele caiu, né? Ele fez uma escolha contra a sua natureza. Depois, todos os seres humanos, eles não têm mais essa condição. Nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados. O ser humano, depois de Adão, está morto nos seus delitos e pecados. Então, eles só fazem escolhas conforme essa natureza. Eles não podem fazer uma escolha. Um morto não pode escolher, fazer uma escolha de um vivo. É impossível. Então, o único ser que teve o livre-arbítrio foi o próprio Adão. Então, fechando esse parênteses e voltando. Então, Deus escolheu permitir a existência, né, da queda. Deus permitiu a existência do primeiro pecado. No entanto, Deus regula e controla todos os resultados desse ato, né? Olha a história de José que nós vimos. Houve um pecado, né? Houve vários atos pecaminosos, mas Deus, por ser soberano, ele regula tudo e no final tudo vai dar glória a ele e vai ser bom para o povo de Deus, né? O último texto de hoje, Salmo 105, 17 e 24. Salmo 105, 17 e 24. Adiante deles enviou um homem, José, vendido como escravo, cujos pés apertaram com grilhões e a quem puseram em ferros, até cumprir-se a profecia a respeito dele e tê-lo provado a palavra do Senhor. O rei mandou soltá-lo. O potentado dos povos o pôs em liberdade. Constituiu o senhor de sua casa e mordomo de tudo o que possuía, para a seu talante, né, o seu arbítrio, o seu desejo, né, sujeitar os seus príncipes e aos seus anciãos ensinar sabedoria. Então Israel entrou no Egito e Jacó peregrinou na terra de Cã. Preste atenção. Deus fez sobremodo fecundo o seu povo e o tornou mais forte do que os seus opressores. Então aqui você tem um episódio onde tem pecado, de novo na história aqui de José, mas Deus sendo soberano, Deus aquele que permitiu a existência da queda, Deus aquele que permitiu a entrada do pecado na realidade. No final das contas, ele é o supervisor perfeito. Ele é o soberano perfeito sobre tudo. E usando a palavra que eu usei, né, Deus regula e controla os resultados de tudo aquilo que veio posterior à queda. E ele salva o seu povo e ele redime o seu povo. Então, algumas considerações finais para terminarmos o programa de hoje. Em primeiro lugar, embora haja muitas coisas que não entendemos, podemos estar certos de que Deus é soberano sobre tudo e o homem é responsável pelos seus atos. Isso a gente pode ter certeza. Qualquer análise do ensino bíblico deve levar em conta essas duas verdades. O homem não é um robô e nem Deus fica à mercê das escolhas humanas. Guarde isso. Segunda consideração, não espere entender tudo para buscar a Deus e caminhar a carreira cristã. Submeta-se a Deus e busque conhecê-lo na caminhada. O que nos foi revelado é suficiente para nos deixar prostrados em adoração ao nosso Deus. Entregue seus questionamentos, suas dúvidas, suas incertezas a Deus. Busque nas Escrituras as informações que você precisa e esteja certo, né? Nós lemos isso lá nos nossos primeiros programas, Deuteronômio 29, 29. As coisas que foram reveladas pertencem a nós. As que não foram, não pertencem a nós, né? Então, fique satisfeito com aquilo que a Bíblia revela para você. Deixa eu ler certinho aqui Deuteronômio 29, 29 junto com você.
Deuteronômio, esse aqui não está colocado aí na sua tela, está escrito assim: as coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Então as coisas encobertas, e aqui nesse tema tem algumas coisas encobertas, elas pertencem ao Senhor. Agora as reveladas pertencem a mim e a você, para que a gente espalhe para outras pessoas, os nossos filhos, enfim, para as pessoas que estão ao nosso redor, e elas são suficientes para nos deixarem prostrados em adoração a esse Deus, que em parte nós conhecemos e em parte nós não conhecemos, mas nós sabemos que Ele é santo, que Ele é justo e Ele é soberano sobre tudo. E por fim, preste atenção nisso, de joelhos, todos nós sabemos quem nós somos e quem Deus é. O problema é quando a gente fica em pé, a gente acha que a gente é Deus e que Deus é submisso a nós. Mas, quando você está de joelhos em oração, você sabe quem é que manda e quem é Deus. Você sabe quem é você, alguém que é pequeno, frágil, fraco e que depende de Deus, e que Deus é digno de toda honra e toda glória, e Ele define tudo, e tudo que Ele define é perfeito. Então andemos de joelhos, ok? Termino então dando algumas indicações bibliográficas para vocês. Tem um livro pequeno, mas precioso, do R.C. Sproul, chamado Deus Controla Tudo. Deus Controla Tudo, tá? O livro da editora Fiel, e que fala sobre essas realidades que nós citamos aqui. E a leitura desse livro eu creio que vai te ajudar bastante, vai tirar várias dúvidas suas sobre esse assunto. Um outro livro do John Piper, da editora Cultura Cristã, Pecados Espetaculares e o seu propósito global na história de Cristo. Uma abordagem clara da relação entre o pecado do homem e a soberania de Deus. Esse livro também, creio que vai te ajudar bastante e vai te dar alguns esclarecimentos sobre o tema que nós levantamos aqui hoje. E dos 3 livros, o livro maior e mais técnico sobre esse tema, um livro assim que, né, normalmente, para você entender as coisas que nós falamos aqui e conhecer muitas outras, assim, eu acho que umas 2 leituras desse livro vai te ajudar demais, do John Frame, o livro Não Há Outro Deus, uma resposta ao teísmo aberto, né? Fala sobre outros assuntos também, mas fala sobre a questão da soberania de Deus, sobre os decretos de Deus, sobre a questão da liberdade ou livre-arbítrio do ser humano, e eu creio que ele vai poder te ajudar bastante nisso, a aprofundar o teu entendimento sobre essas questões. Por hoje nós terminamos o nosso programa aqui. No próximo programa, Deus permitindo, nós falaremos continuaremos a falar sobre os decretos de Deus, parte 2, ok? Um grande abraço, que Deus muito abençoe.